Senhor Presidente, senhores vereadores, caros funcionários, senhores jornalistas, caros munícipes que nos acompanham à distância. Duas notas prévias. A primeira é se hoje o estádio Cidade de Coimbra está disponível e tem as medidas de autoproteção, foi porque houve lá concertos dos Coldplay. Ok? Registro, Sra. Vereadora. Relativamente às eleições, não estou mandatado nem para a AD e tampouco pelo PSD. Para mim, o mais importante de quem ganhou é que o PS perdeu 600 mil votos. E já agora gostaria que o Partido Socialista se organizasse, porque a última notícia no Observador diz que a deputada Alexandra Leitão reivindica governar o país. Portanto, vejam lá, organizem-se e não falem antes de tempo, não tenhamos nós que ainda que gramar o Partido Socialista a governar este país. Mas para mim mais importante que ter ganhado, eu digo-lhe com toda a sinceridade, é que a direita ganhou. Isso para mim é mais importante. Agora vou passar à minha intervenção. A minha intervenção de hoje, queria aproveitar que esta oportunidade para informar que amanhã iremos anunciar publicamente, em conferência de imprensa, agendada para as 11h30 no rooftop do Cola Bola, a programação para assinalar e dinamizar a quadra festiva que se aproxima. Em todo o caso, aproveito desde já para levantar o véu e desvendar de forma genérica as iniciativas que temos preparadas para este período em específico. Para assinalar a Páscoa, dinamizar o turismo e apoiar a economia local e o comércio tradicional, o município, através da Divisão de Turismo e do Gabinete de Grandes Eventos, irá dinamizar 2 eventos distintos com efeitos complementares. O primeiro é uma segunda edição do Festival de Músicas de Rua, Baixa ao Som 2024. Dando continuidade ao evento que teve a sua primeira edição no ano passado, Coimbra vai voltar a acolher o Festival de Música de Rua, Baixa ao Som, que terá lugar entre os dias 28 e 30 de março. Neste caso, trata-se de uma iniciativa realizada pelo município de Coimbra, em coorganização com a KPBC, com o apoio da União de Freguesias de Coimbra, do Hotel Oslo e do Rancho Folclórico Tricanas de Coimbra. Conta com a participação de 5 bandas de música de rua e com a presença de 3 associações filarmónicas do concelho. Sob o mote Caminhada Musical de Descoberta, o festival convida a percorrer uma perspectiva de descoberta ou revisitação da zona histórica da cidade, diversas ruas e locais emblemáticos, criando uma simbiose entre as pessoas, os espaços e esta forma de expressão artística privilegiada que é a música. O festival terá, ao mesmo tempo, uma vertente pedagógica e formativa, com a apresentação exclusiva no dia 28 de março de um ensemble de jovens músicos da região, que brindará ao público com o resultado de uma oficina prática e de aperfeiçoamento deste idioma musical. São 3 dias, 28, 29 e 30 de março, em que a música será literalmente às ruas para animar as gentes numa espécie de hino e homenagem aos espaços históricos da cidade, onde há tanto para ver e tanto para redescobrir. O segundo evento, que é Coimbra Doce, de 22 a 31 de março, na Praça do Comércio. Este ano quisemos ainda ir mais longe, recriar na Praça do Comércio um mercado de Páscoa, direcionado essencialmente para as crianças e para a fruição de momentos em que família, privilegiando o imaginário infantil associado a esta quadra. Por isso, para além do Festival de Música de Rua, iremos ter complementarmente, com a Epicentro na Praça do Comércio, um outro evento que, entre os dias 22 e 31 de março, e convido-vos a visitarem o Coimbra Doce e a redescobrirem as muitas atrações, animações e outras novidades que temos preparadas para esta quadra em específico. Convém esclarecer que este evento não é gratuito. É de acesso gratuito, mas os equipamentos serão pagos. Na medida que o acesso e a utilização dos equipamentos terá um custo associado, mas em todo o caso são valores simbólicos, sem impacto significativo. Neste contexto, teremos à disposição do público todos os dias, com horário de funcionamento entre as 10 da manhã e as 22 horas, um conjunto de equipamentos, atividades, animações e atrações, desde carrinhos de choque, um carrossel, 2 insufláveis, um baloiço, vários mascotes, coelhos neste caso, obviamente, estamos a falar da Páscoa, um xadrez gigante, matraquilhos humanos, pinturas faciais, jogos de caça aos ovos, workshops infantis, com animadores e muitas outras atividades que, sobretudo, as crianças irão, de certeza, adorar. Dizer-vos, por fim, que esta programação surge no âmbito da aposta em eventos estratégicos que possam contribuir para a projeção, o posicionamento turístico do concelho e a notoriedade da região. São eventos destinados, em primeira linha, para a comunidade local, mas também para potenciar o desenvolvimento turístico do concelho e atrair visitantes à zona histórica da cidade, dado que tradicionalmente a Páscoa é um período em que se começa a registrar uma maior afluência de turistas. Também por isso convém alargar e diversificar a nossa oferta programática, proporcionando a quem nos visita, para além do que já existe, outras oportunidades de animação e lazer, com impacto positivo na dinamização dos espaços e das ruas da cidade.
O outro tema que eu gostaria de abordar é a ação de rastreios do risco cardiovascular, isto até é um bocadinho de homenagem ao Sr. Vereador Hernani Caniço, no âmbito do projeto Gincana do Coração. A Câmara Municipal de Coimbra, a 1 de setembro de 2022, aderiu ao projeto Coimbra Unida pelo Coração, de que também fazem parte a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a OLS de Coimbra, o Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego, a Escola Superior de Enfermagem e a Escola Superior de Tecnologias da Saúde. No contexto deste projeto colaborativo e em rede, que realizou-se no passado sábado, dia 16 de março, entre as 10 e as 17 horas, em vários espaços da cidade, com epicentro no Parque Verde, mais uma ação de rastreios e uma campanha de sensibilização da comunidade que teve como objetivo a avaliação do risco e das doenças cardiovasculares e alertar uma vez mais para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, onde as questões da alimentação, das perturbações do sono e do tabagismo têm uma influência determinante. Estas ações de rastreio e sensibilização, sabendo nós que as doenças cardiovasculares continuam a ser a maior causa de mortalidade e incapacidade da população portuguesa, são sempre uma mais-valia para avaliar o risco e prevenir este tipo de doenças, pelo que agradeço uma vez mais a todos os que participaram e colaboraram nesta iniciativa. Eu vou pedir a uma técnica da Divisão de Saúde que faça uma apresentação sobre o ponto da situação da transferência de competências do âmbito da saúde, que é importante nós conhecermos exatamente o que foi o pacote financeiro transferido pelo Governo para o município de Coimbra e aquilo que é o ponto da situação ao fim de 2 meses de experiência nesta transferência. Eu dou a palavra à Ana Rita Rodrigues, faz favor. Muito boa tarde a todos, santíssimos senhores e senhoras. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos. Esta apresentação advém então da transferência de competências na área da saúde, transmitida e operacionalizada desde o dia 1 de janeiro de 2024, data a partir da qual o município de Coimbra ficou então responsável por gerir, manter e conservar os equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários, gerir os trabalhadores inseridos na carreira de assistente operacional, gerir os serviços de apoio logístico das unidades funcionais e ainda participar nos programas de promoção de saúde pública, comunitária, vida saudável e de envelhecimento ativo, papel esse que já estava em vigor com o Plano Municipal de Saúde de Coimbra. O relatório que hoje vos apresentamos é então um relatório intercalar dos primeiros 2 meses de transferência de competências para o município de Coimbra. Este relatório advém da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização que decorreu no passado dia 8 de março. Em conformidade então com os normativos legais, compete à CAMA, Comissão de Acompanhamento e Monitorização, a apreciação das necessidades do município na área da saúde não previstas no auto, bem como a identificação da respectiva valorização, para que da ata seja enviada então para as unidades competentes, nomeadamente a DGAL, para que então o Fundo de Financiamento da Descentralização seja atualizado em conformidade. No que concerne então aos mecanismos financeiros desta descentralização e, portanto, ao Fundo de Financiamento da Descentralização, temos que ressalvar uma atualização em 86.371,14 € comparativamente à verba disponibilizada para o município de Coimbra em 2023. Trata-se de um aumento de cerca de 5% no valor atribuído à descentralização para Coimbra. No entanto, ao longo deste relatório e desta apresentação, poder-se verificar que será claramente insuficiente. Aqui neste gráfico, portanto, no capítulo dedicado aos equipamentos, no gráfico de rosca, no canto superior esquerdo do vosso lado, apresentamos então os equipamentos que foram transferidos para o município de Coimbra, sendo de ressalvar que cerca de 25% dos equipamentos apresentavam-se como obsoletos por reparar ou sem qualquer identificação. E, portanto, logo desde aí, alguns constrangimentos foram apresentados, nomeadamente naquilo que são os aparelhos de detecção de incêndio. Relativamente aos outros gráficos de barras, são então referentes aos pedidos efetuados pelas unidades funcionais à Divisão de Saúde, que a Divisão de Saúde é então a unidade responsável por intercalar e comunicar com as restantes unidades funcionais da Câmara Municipal de Coimbra.
Ressalva-se então que até o dia 29 de fevereiro foram efetuados 72 pedidos de auxílio ou reparação. Só a título de curiosidade, e não está patente no relatório, mas até o dia de hoje, há cerca de 1 da tarde, foram feitos mais 9 pedidos, prefazendo então 81, e salienta-se ainda que estes 72 pedidos até 29 de fevereiro não são de 72 objetos e equipamentos que necessitam de reparação ou de algum tipo de acompanhamento. Muitas das vezes, em alguns dos e-mails, são reportadas várias portas, várias janelas, várias fechaduras que necessitam deste apoio então da Câmara Municipal de Coimbra, enquanto responsável. No que concerne aos equipamentos, há de salientar ainda 3 pontos que são extremamente flagrantes naquilo que é a atuação da Câmara, nomeadamente relativamente à rede elétrica. A Divisão de Saúde encontra-se a fazer visitas a todas as unidades funcionais, já estamos numa fase bastante terminal destas mesmas visitas, e é transversal o reporte que, quanto à rede elétrica, existem claramente problemas, nomeadamente porque os quadros elétricos não aguentam com a quantidade de equipamentos elétricos que necessitam de estar ligados para a operacionalização das tarefas normais num centro de saúde, ou até pela, por exemplo, avaria de lâmpadas sistemática num mesmo candeeiro, e portanto que notam claramente que teremos que fazer aqui uma avaliação a curto e médio prazo de toda a rede elétrica do edificado. Relativamente à climatização, é também um dos temas mais preocupantes e recorrentes de todas as unidades funcionais. Praticamente todas reportam avarias nos sistemas de aquecimento, AVAC, qualquer outro sistema de climatização, o que se torna bastante preocupante e premente na medida em que estamos a falar de consultas médicas, de avaliação médica, avaliação de enfermagem, que necessita muitas das vezes que as pessoas não estejam com as roupas com que andamos na rua e, portanto, aqui o ato médico e o ato de enfermagem encontram-se comprometidos, principalmente para pessoas vulneráveis como pessoas idosas e crianças. Também no que concerne aos extintores, é também uma situação mais preocupante, mas que está neste momento a ser sanada. Quando tomámos então posse de todos os equipamentos, verificámos que em algumas unidades os extintores estariam fora da validade desde fevereiro de 2022, portanto muito antes de tomarmos a posse destes equipamentos. No capítulo seguinte, relativamente aos imóveis e infraestrutura, os normativos legais indicam então que o valor a transferir relativamente à manutenção não só do edificado, mas também dos espaços exteriores está regulamentado através dos normativos legais. No caso da área descoberta, são 50 cêntimos por metro quadrado, independentemente do edificado, portanto, este valor é para a área descoberta. No caso dos edifícios que pertenciam à ARS ou à Câmara Municipal e que transitaram na íntegra para a Câmara Municipal, o valor por metro quadrado decorre da idade do edificado, e no caso dos edifícios arrendados, então há um valor fixo de 4 euros por metro quadrado. No que respeita então à transferência assinada então a 27 de novembro, as áreas não estavam completamente escritas, só estavam patentes as áreas dos edifícios que pertenciam na altura à ARS ou já à Câmara Municipal, mas estavam cedidos por comodato, e aquilo que foram o papel dos serviços foi então de identificar estas mesmas áreas para fazer o cálculo então a transferir em conformidade com as áreas não só brutas, mas também áreas descobertas. Relativamente às viaturas, também aquilo que passou para o município de Coimbra foi uma surpresa não tão agradável. Portanto, passaram 5 viaturas para a titularidade do município de Coimbra, sendo que na altura da transferência de competências e apesar das várias discussões tidas não só com a ARS, mas também com o Ministério da Saúde, não nos foi informado de quais seriam os gastos médios relativamente a estas mesmas viaturas, nomeadamente em seguros, manutenção, como troca de pneus, via verde, etc. E, portanto, na verdade, a informação que nos chegou foi sempre a posteriori desta aceitação da transferência de competências. As viaturas que passaram então para a titularidade do município são 5, sendo que uma delas já foi inclusivamente abatida e substituída por uma outra do município, e daquilo que é a análise dos serviços, as outras 4 têm um parecer para abate a curto prazo e uma quinta para manter. Fizemos então este cálculo dos cerca de 9.400 euros. É uma análise
bastante conservadora, na medida em que não estamos a utilizar estas viaturas em toda a sua plenitude e, portanto, este valor, neste momento, está muito aquém, apesar de ser uma previsão anual, como todas as previsões ao longo deste documento. É uma previsão anual bastante conservadora e, portanto, provavelmente não traduzirá aquilo que é a realidade dos custos com viaturas para o município de Coimbra em 2024. Adicionalmente, estão previstas 9 viaturas elétricas ao abrigo do PRR, cuja data prevista de entrega seria algures em março de 2024 e, portanto, aguardamos ansiosamente essas mesmas viaturas. No que concerne aos assistentes operacionais, portanto, nós herdámos 16 lugares na carreira de assistente operacional, sendo que destes, 3 cessaram o seu vínculo de emprego ainda antes da aceitação da transferência de competências, mas como teria sido no último ano, continua o município a ter estes lugares vagos no seu mapa de pessoal e duas funcionárias apresentaram os respectivos certificados de incapacidade temporária, certificados esse e informação essa que só foi tida por este município após a aceitação da transferência de competências e por parte dos coordenadores das unidades funcionais onde estas mesmas trabalhadoras exerciam funções. Ressalva-se ainda que a idade média destas trabalhadoras é de 63,2 anos, portanto, nota-se claramente um envelhecimento desta classe e que necessitará a breve prazo de substituição por razões de aposentação. Ao longo das negociações, foram então tidas com o Ministério da Saúde, informámos então da necessidade da reposição de assistentes operacionais, até porque eles existiam em tempos nos quadros do mapa pessoal e que, entretanto, por aposentação ou mobilidade intercarreiras ou outras situações, foram desaparecendo destes mesmos mapas e dos sucessivos autos de transferência recebidos por esta Câmara Municipal e, portanto, desta negociação foi-nos informado então do Ministério da Saúde que o município de Coimbra teria acesso a 39 assistentes operacionais. No entanto, a portaria que indicaria este novo rácio de assistentes operacionais deveria ter sido em setembro, que também aguardamos para que possamos então operacionalizar estes assistentes operacionais e que eles possam então executar as funções que são claramente necessárias por parte destas unidades funcionais. Todavia, e apesar deste normativo ainda não ter sido publicado, apresentamos então a contabilização para estes 39 profissionais indicados pelo Ministério da Saúde e, como tal, a verba terá que ser transferida para a Câmara Municipal de Coimbra. No respeitante aos serviços logísticos, e sem dúvida a matéria onde deu mais alguma burocracia e algum conflito ao longo do decorrer dos trabalhos, começando então pelos serviços logísticos de limpeza. Aqui trata-se não só de um serviço de limpeza normal, mas também a saúde pública que está aqui a ser colocada em risco. Portanto, estão neste momento a decorrer os serviços em conformidade, mas houve alguns constrangimentos iniciais na medida em que o valor constante no autotransferência não era atualizado. Teriam havido em 2023 duas adendas ao contrato, às quais o município de Coimbra não foi informado e, portanto, só após, na tentativa de contratualizar estes mesmos serviços, é que verificámos estas duas atualizações, tanto em serviços, portanto, em caderno de encargos, como também em valor, o que trouxe alguns constrangimentos. Face a esta informação, como é óbvio, o valor constante para serviços logísticos inscrito no auto está completamente desajustado àquilo que são as necessidades do município nesta matéria. E, portanto, apresentamos aqui a nossa estimativa de valor para 2024, 665.332,21 €, com serviços de limpeza. Adicionalmente, mais uma vez, estamos a apresentar aqui uma visão muito conservadora nestes valores, na medida em que, à semelhança daquilo que já aconteceu, há uma possibilidade dos centros de saúde abrirem aos fins de semana para salvaguardar as necessidades da população, nomeadamente em casos de urgência que não é necessário recorrerem aos serviços hospitalares, poderão ser salvaguardados pelos cuidados de saúde primários, pelos centros de saúde e, portanto, este valor acaba por também ser conservador nessa matéria. Relativamente à vigilância, utilizámos exatamente o mesmo racional para este cálculo com os valores relativamente à vigilância, ressalvando aqui que provavelmente teremos que fazer uma atualização aos serviços de vigilância, na medida em que o Centro de Saúde de Santa Clara dispõe de claras horas a menos em relação aos outros centros de saúde, que não se justifica. Nos centros de saúde, nos restantes, o horário é das 8 às 8h30 e no Centro de Saúde de Santa Clara é apenas das 5, portanto das 17 às 20h30, o que nos parece também um pouco injusto até para os próprios profissionais, já tendo reportado situações de insegurança nesta instalação.
Relativamente aos serviços de logística e táxis, como o Sr. Vice-Presidente já pôde referir em reuniões de Câmara anteriores, efetivamente está a ser um custo extremamente avultado para aquilo que eram as nossas expectativas. Os valores não estavam inscritos no auto, estavam assim contemplados nos valores dos serviços logísticos transversalmente e, portanto, na ausência deste valor pelo qual nós nos pudéssemos guiar, entramos em contacto então com a ACES para que nos dessem a estimativa dos valores gastos e na tabela 13 estão então apresentados os termos comparativos, os valores comparativos entre os custos reais e os custos mensais indicados pelo ACES, onde se verifica claramente uma variação de cerca de 7.300 euros por mês, o que torna também aqui um constrangimento não só para a Divisão de Saúde, mas para a Câmara Municipal como um todo, pelos custos que são tidos com este serviço de transporte durante um mês e, portanto, acaba claramente por se traduzir em cerca de 249.000 euros ao ano, só para 2024. Não tenho aqui na minha apresentação nenhum gráfico relativamente à água, mas creio que será importante também de referir. Ao longo das várias negociações tidas com a ARS e com o Ministério da Saúde, fomos solicitando os contratos da água, uma vez que não existiria essa indicação absolutamente de lado nenhum, foi-nos sendo informado que não existiria contrato com a água, uma vez que seria uma situação bastante antiga, à época, que ainda não seriam tão comum estas situações contratuais. No entanto, há cerca de 3 semanas fomos surpreendidos com uma fatura no valor de 4.536,24 euros, referente ao período de faturação entre 16 de janeiro a 15 de fevereiro e com 3 faturas em atraso de pagamento. Portanto, claramente há um contrato. Este é referente apenas a um centro de saúde, portanto, aguardamos ansiosamente as restantes. No entanto, fizemos aqui um cálculo então anual, também numa visão muito pouco científica, mas com base na informação que tínhamos relativamente aos custos estimados com água para o ano. Por fim, relativamente às rendas, os valores a ter com rendas são também bastante avultados, mas estes nós já saberíamos com o que contar, excetuando as situações do Centro de Saúde da Fernão Magalhães e da Extensão de Saúde de Aveiro. Perante estes dois imóveis, dos quais o município de Coimbra não é proprietário, é arrendatário, tivemos então informação por parte dos proprietários que teriam sido enviadas as cartas para atualização do valor da renda em conformidade legal, ainda durante o ano 2023, portanto, para tomar iniciativa em 2024, e para o qual nós não tínhamos conhecimento, e, portanto, estamos neste momento a trabalhar no sentido de apurar qual é o valor de renda a pagar efetivamente pelo município de Coimbra, para que possamos sanar esta situação o mais rapidamente possível. Por fim, apresento então a tabela relativamente à proposta que é da Câmara Municipal para a atualização do Fundo do Financiamento da Descentralização para 2024, que se traduz então em 4.255.797,62 euros. Sabemos aos dias de hoje que estes valores já não estão atualizados. Há pouco nos recursos humanos esqueci-me de referir que os serviços estão neste momento a apurar, porque os valores constantes relativamente aos salários dos funcionários que estavam presentes no auto e com a atualização salarial do salário mínimo nacional em 2024 não correspondem àquilo que foi publicado em Diário da República há cerca de 1 a 2 semanas. Portanto, o valor referente aos recursos humanos já não está atualizado aos dias de hoje. Estamos a tentar apurar qual então será o valor do salário respectivo, mas como poderão ver, do 1,8 milhões de euros patente no Fundo da Descentralização para o nosso cálculo conservador de 4.200.000 euros, vai uma variação extremamente grande e que poderá comprometer aqui a situação da Câmara Municipal de Coimbra e das suas contas em risco e causa, na medida em que poderemos não conseguir também assegurar todos os serviços necessários. E atenção que estes 4 milhões são para a gestão corrente dos centros de saúde, não é para intervenções exaustivas. Para essas intervenções exaustivas apresentamos aqui um quadro apresentado pelo Departamento de Equipamentos e Edifícios Municipais para obras de infraestrutura de maior envergadura, onde apresentam cerca de 13 milhões de euros para obra a fundo nestes mesmos edifícios. E, portanto, citando, não linearmente, mas citando o Ministro da Saúde na assinatura do auto de transferência de competências, a descentralização em todas as áreas, mas na saúde em concreto, deverá tomar então o nível 0 para as autarquias e por este relatório verifica-se claramente que não. Ao dispor. Obrigada. Obrigado, eu. Se algum dos senhores quiser fazer alguma questão, esteja à vontade.
Senhor vereador Júlio Gaudêncio, liga o microfone. Desculpe. É só para perguntar, porque passou aí a rubrica das águas, então as águas de Coimbra não têm contrato que fosse possível consultar com os referidos centros de saúde? É estranho, não é? De facto, a verdade é que nós tentámos por diversas vezes, junto da ARS, esses mesmos contratos, mas, por exemplo, nos contratos de limpeza, no contrato de eletricidade, nós temos os valores do contrato, o número do contrato, e que, portanto, nem que mais não seja para tentarmos averiguar os custos estimados, ainda previamente à aceitação da transferência de competências. Decorrente de todas as situações, temos vindo a tentar analisar caso a caso. Aliás, os valores que estão aqui presentes estão num Excel muito bem organizado e, efetivamente, os casos de água fomos deixando para perceber, efetivamente, o que é que se estaria a passar. E deparámos então com a fatura surpresa há 3 semanas. Portanto, a partir de agora, iremos nesse sentido diligenciar de como é que poderemos não só sanar esta dívida, porque efetivamente estão 3 faturas em atraso e o período de faturação é de 15 de janeiro, portanto não são nossas, mas também perceber como é que poderemos comportar-nos daqui para a frente. Senhor vereador Hernani Caniço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a entrega à apresentação e a entrega deste relatório ou ponto de situação, lamentando, no entanto, que ele não tenha sido disponibilizado previamente a esta reunião, de forma a que, no sentido aprofundado, pudéssemos também partilhar esta informação. Não tem nenhum sentido de desconfiança, de nenhuma forma. Louvo o trabalho feito pela Divisão de Saúde, mas, de qualquer maneira, compete-nos, mediante medidas de política, apreciar aquilo que são despesas relacionadas com despesas correntes ou despesas de investimento, como aqui apresentou. E, portanto, nessa matéria, ficamos um pouco inibidos, digamos assim, de apreciar em pormenor alguns aspectos do que aqui falou. Um deles é, por exemplo, falou, e muito bem, na possibilidade dos centros de saúde estarem abertos ao fim de semana. Isso, do meu ponto de vista, é uma opinião que tenho e que tenho expressado publicamente e em órgãos próprios. Os centros de saúde deveriam ter um serviço de atendimento e orientação de doentes urgentes, centralizado na sede do Conselho, que funcionasse das 8 às 24 horas, inclusive a feriados, domingos e sábados. Isso não acontece, é a minha opinião, que mantenho em qualquer governo, e, portanto, compreendo que essas despesas não possam ser orçamentadas, porque não existe uma definição deste serviço que estou a falar. Vamos ver se essa definição virá. E eu gostaria que a Divisão de Saúde, daqui a um ano, por exemplo, quem diz um ano, diz 6 meses, 9 meses, não sei, daqui a algum tempo venha aqui dar-nos conta de que o Governo em funções, estamos a contar com um novo Governo, evidentemente, tenha suprido todas as referências que aqui fez, que são do ponto de vista negativo, e inclusivamente até que aceite esta sugestão, que ao fim e ao cabo também foi falada por si, não de uma forma exatamente técnica, mas de uma forma relacionada com as potencialidades e despesas. E, portanto, em conclusão, eu tenho, então, ficamos a contar que haja um novo ponto de situação para sabermos se, de facto, que medidas é que a Câmara Municipal, nomeadamente o Sr. Vice-Presidente, que tutela a área da saúde, entende dever tomar para suprir carências que estejam a ser verificadas. Eu agradeço as palavras do Sr. Vereador Hernani Caniço e são sempre muito bem-vindas. O meu partido aqui dentro em Coimbra é a cidade. Não é nem o AD, nem o PSD, nada. O meu partido é a cidade. Eu defenderei a cidade independentemente de quem nos governar em Lisboa.
Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é dizer que este relatório, eu peço desculpa, mas esse relatório é um relatório que foi aprovado em sede da Comissão de Acompanhamento e Monitorização entre a Câmara Municipal de Coimbra, o ELS e a ARS. Portanto, não é um documento completamente secreto. É um documento completamente aceito e foi aprovado por unanimidade e que já seguiu para a legal. Portanto, eu peço desculpa não ter sido enviado previamente, mas aqui não havia muito a discutir. Isto é mais meramente informativo, porque eu acho que não é correto o Executivo da Câmara, independentemente de estar em funções ou estar na oposição, de que não devia ter conhecimento. É para ter mero conhecimento e é sem qualquer sentido crítico a quem nos governa, porque eu não tenho a garantia de que, independentemente se o governo mudar, muda o contexto e haverá a compensação dos valores que a Câmara reclama e que estão aí expressos neste relatório. Portanto, o meu partido aqui é a Câmara Municipal, é a cidade de Coimbra, o Conselho de Coimbra. Tá, obrigado.